sair daqui com a minha bênção. O pastor vai estar ministrando sim. Eu quero só falar de um testemunho que nem o pastor sabia, que eu contei lá hoje na congregação. Sobre você dar tudo. O que é tudo? É 1%? É 10%? É 20%? Não, é tudo. E certa vez eu semei tudo que eu tinha na obra de Deus. Tudo, irmãos. Porque, irmão, nós tínhamos comprado aquele terreno da Unida 1 e não sabia como construir. Já tinha vendido meu terreno, já pagava o aluguel que eu tinha, que eu ia construir a minha casa. Aí Deus falou comigo: você dá tudo. Você não quer um tempo? Então dá tudo. Aí eu peguei, tinha lá todo o meu material, irmãos, para construir minha casa, e fiz aquele salãozinho da Unida 1. E fiquei sem nada. Eu falei: ai, Senhor, agora estou nas tuas mãos. Eu dei tudo o que eu tinha. Dei o meu terreno, Senhor. Construiu o terreno. Olha, irmão, depois que eu colocar o material lá, o pastor tinha que trabalhar de pedreiro. E eu trabalhei construindo o salão. Convidei meu irmão, falei: você sabe fazer massa? Ela falou: mais ou menos. Então nós vamos construir o salão da igreja. Não, você acha engraçado, né? Mas Deus faz o impossível na nossa vida. Aleluia. E nós começamos a construir, irmãos, aquele salãozinho. Fiz o púlpito. E conforme eu ia trabalhando, os demoniados iam entrando. Tinha que parar de fazer sentar tijolo para expulsar demônios. Tudo isso eu vou escrever no meu livro, a história da Igreja Unida de Ferneireira. E vou escrever em nome de Jesus. Tem testemunho que você nunca pode imaginar que aconteceu na vida da pastora Neuza. E conforme o Fabinho é fruto desta construção, que o tio dele, na hora que eu estava construindo, todo demoniado dentro da igreja, com uma legião naquele salão, e foi curado. Aí que veio o Fabinho, né, que hoje com a gente até hoje. Tudo isso, irmão, porque eu dei tudo. Tudo, não é 10, não é 20, tudo que eu tinha, eu fiquei sem nada. Eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar aluguel depois do terreno, né, ajudar lá na construção, um monte de conta que a gente fez, não tinha mais dinheiro. E eu ali lutando e orando e buscando, 8 meses no monte, 8 meses jejuando, 8 meses consagrando, e Deus falando: eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Não se preocupe, que eu vou te dar a tua casa. E como eu orava muito tempo, muitas pessoas, não tinha pessoa que eu até esquecia. Mas um testemunho que eu não esqueci foi da minha casa. Que quando eu desci na cidade, ali na vila que eu moro, saiu um monte de casa, né, de cobre. E eu desci assim para a cidade e encontrei o maçônico, Dr. Menguini. Aí ele disse: ô pastora, a senhora viu que saiu um monte de casa aqui do Senado? Eu falei: eu vi. E você ganhou alguma? Eu falei: eu não ganhei nenhuma. Eu disse: senhora, você ganhou. Eu falei: eu ganhei o quê? Uma casa que eu estou te dando. Eu fiquei assim, olhando para a cara dele: esse homem está zombando de mim, não é possível. Aqui no centro da cidade, esse homem fala que eu ganhei casa. O maçônico já foi sorteio, eu nem ganhei. Eu falei: Deus vai falar: o senhor está brincando comigo, não existe nenhuma casa. Eu disse: existe. Amanhã é sábado, não é? Eu falei: amanhã, 7 horas da manhã, a Fátima, a minha secretária, vai entregar a chave da sua casa na sua porta. E eu dei risada. Ai, meu Deus, cada coisa que a gente encontra na cidade. E foi embora. Esse maçônico acho que bebeu. Porque acho que ele vai dar casa para mim. Aí, irmão, eu já contei esse testemunho lá, porque quando eu cheguei perto do salão, Deus falou comigo ali, que aquele salão não vai ficar ali. Tem tanta multidão que vai vir. E aquele salão vai ser pequeno, para que Deus vai fazer lá. Então tudo tem um tempo de contar o testemunho, não é verdade? Aí eu peguei, deitei, falei pro pastor: encontrei um homem lá na cidade, maçônico, sabe, o Dr. Menguini? Aquele que eu sempre vou lá orar por ele, que eu sei. Ele falou que vai ficar na minha casa, mas eu nem acreditei. Aí de manhã, irmãos, bateu o pau. Eu lá, 7 horas. Ai, meu
casa e profetizei: esta casa vai ser minha, em nome de Jesus. A irmã falou assim: ô irmã, pelo amor de Deus, profetiza. Eu profetizo pra ela. Eu falei assim: mas Deus, mas profetiza pra lá, pra cidade. Eu falei: tudo isso eu vou estar falando lá quando eu vou escrever o livro Testando da Igreja Unida. O pastor vai estar participando também desse livro. Vou estar falando sobre isso. Assim, profetiza pra cá. Mas, irmã, essa casa, logo aqui no canto, nessa vila, que só tem matador, só tem pessoas bandido, quarta pessoa, bandido. Eu falei: ai, irmã, deixa eu profetizar. Aí, eu cheguei. Desculpa, irmão. E foi tanta bênção que a gente hoje aqui, a risada, né? Mas foi tanta bênção na minha vida. E depois que eu doei tudo, Deus me prosperou na minha vida até hoje, que tem 2 salões da Igreja Unida. Tem 2 prédios, foi através desta casa que eu tinha, que eu doei tudo. Material, terreno, tudo para Deus. Aí, hoje tem 2 igrejas e minha casa, né? 2 templos ali em Perdeneira, foi através dessa doação que eu ofertei na casa de Deus. Aí eu falei: vou profetizar aqui, profetizei. E aí, no momento que eu estava procurando a minha casa, eu não encontrava. Porque o diabo escondeu, na hora fugiu da minha mente que eu tinha profetizado. E eu procurava essa casa e não achava, e com a chave na mão. Aí o pastor falou: tá vendo? Tu não conversa. Aí eu falei assim: não, Deus, não é conversa fiada não, Senhor. Me revela nessa casa. Ele falou para mim no meu ouvido: você não pediu lá na penúltima rua? Ela está lá. Aí quando eu cheguei na minha casa, eu falei: oh, glória, suricanta labalai, sirianda lamas. Aí eu comecei a chorar e lembrei daquela profecia que eu tinha profetizado que queria aquela. Todo mundo: ai, você vai morar lá na terra do matador? Eu falei: é lá. É lá. Não tinha nenhuma igreja unida. Não tinha. Ninguém entrava lá em Leonor. Eu falei: é lá que eu vou colocar minha estaca. Lá no Leonor, lá que eu vou morar. E quando nós terminamos a construção da Unida 1, nós construímos ali no templo, a segunda igreja unida, e eu estou morando lá até hoje, para a glória do Senhor, irmãos. Aleluia! Às vezes Deus, eu falo assim: vou vender, eu vou comprar lá em cima. Deus fala: mãe, você não pediu, agora você não pode sair. Você tem que ficar. Você tem que ficar porque é aqui que eu te quero. E depois disso, irmão, muitas igrejas se levantou naquele bairro. E muitas pessoas drogadas, viciadas, inclusive agora, eu estou trabalhando com uma célula na casa do chefe do tráfico do PCC da região. Tem uma célula lá dentro da casa dele. Dentro da casa dele, eu creio que Deus vai fazer um milagre ali na vida dele.